Boa noite, Igreja de Jesus Cristo, povo do meu Deus Altíssimo. Eu, pastor Henrique Marins, pastor Zé Henrique Marins, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, aqui de Setúbal, em Recife, a Peniel. Mais uma vez, uma grande satisfação estar com todos vocês nessa noite maravilhosa, e gostaria de compartilhar um estudo sobre a palavra de Deus, a palavra que é viva e eficaz, a palavra poderosa do meu Deus, a palavra que em nós ouvirmos aumenta a nossa fé, faz o fogo queimar, faz a brasa acender. Amém? E gostaria de falar com vocês sobre um versículo que é muito usado. Muita gente usa esse versículo até de vez em quando como um amuleto. Coloca nos vidros do carro dizendo que ele é muito forte, que essa palavra é forte, que essa palavra é... A palavra de Deus é poderosa realmente, mas não é só a palavra. A palavra, lá no Salmo 119, o verso 11, o capítulo 119 é o capítulo mais extenso da Bíblia, para quem não sabe. E no verso 11 diz que a palavra, eu guardarei a palavra no meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Amém? A palavra é poderosa. Lá no mesmo Salmo, no verso 105, diz que ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para clarear a nossa vida, o nosso caminho, para que a gente não pise em lugares que não queremos pisar, que Deus não quer que a gente pise. Por isso ela é uma lâmpada para os nossos pés, a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, a cidade de Filipos, a igreja dos Filipenses, ele, no capítulo 4, o verso 13, ele tem um verso que é muito forte, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você já ouviu certamente esse verso. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Eu fiz um estudo, eu gosto muito do site Hermenêutica, e fiz um estudo que um autor, Dennis Duin, falou exatamente sobre a perspectiva desse verso, que muita gente usa esse verso de uma forma errada, sem esse verso fora do contexto de que Paulo estava falando naquela época. Aí eu pergunto a vocês: será que o cristão pode fazer de tudo? Será que temos, por meio de Cristo, poder para realizar qualquer coisa, qualquer feito, qualquer obra? O que é que Paulo quis dizer com essa declaração tão ousada, meu amado? Sim, esqueci de botar a minha cruz. A cruz é um amuleto, é muito forte. Amém? Não, meu amado, isso aqui é apenas uma cruz, como uma simbologia de um sacerdote, que eu sou da minha igreja, que a gente usa vestes e usa a cruz de Cristo. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, que foi da cruz do madeiro que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou-se para a morte. E foi a morte mais horrenda, mais humilhante que podia se ter naquela época. Amém? E isso aqui é apenas um símbolo, ela não tem poder em si só, não tem poder nenhum. O poder dele foi em Jesus Cristo ter se entregado nela.
Isso aí, a cruz também está aqui na minha camisa. A cruz é um símbolo. A palavra sem escrita, jogada versos nos lugares, é apenas a palavra escrita. Agora, o que aquele verso quer dizer e está aqui dentro do nosso coração, entendível e ser usado para realmente aquilo que ele está dizendo a gente, aí ele vai ser bem eficaz realmente. Então, será que Paulo queria dizer exatamente isso? Que eu podia fazer qualquer coisa? Que eu podia fazer tudo naquele que me fortalece? Eu tenho como o poder de fazer todas as coisas? Essa passagem tem sido entendida por muitos cristãos como uma afirmação geral de que realmente tudo podemos fazer. Como sempre, é necessário observar, eu já falei antes, do contexto da passagem. O contexto imediato lá em Filipenses 4, de 10 a 20, indica que Paulo está tratando de necessidades pessoais. Podemos ver isso quando ele usa a frase e termos como pobreza no verso 11, fartura e fome, abundância e escassez no verso 12, dar e receber no verso 15, e a necessidades no verso 16 e 19. Todas essas palavras e frases tratam das necessidades físicas imediatas, como comida e moradia. Ele pessoalmente passou por necessidades nessas áreas e está mostrando como Cristo lhe deu forças para enfrentar cada situação dessas. Amém? Paulo poderia de repente sair desse contexto para formalizar uma afirmação sobre todas as necessidades gerais. Ou, como alguns entendem pela frase isolada, ele poderia dizer que por meio de Cristo consegue realizar-se tudo. A frase isolada, se a gente só tem aquela frase, todos achariam que essa frase queria dizer isso. Mas essa frase está dentro do contexto, amém? No entanto, para fazer isto, seria esperado que Paulo desse algum sinal de tal mudança. A ausência da sinalização não impede de forma categórica essa possibilidade, mas sendo que o contexto imediato, como eu disse, é satisfatório e que não há evidência clara dele ter intencionado uma afirmação mais geral, devemos concluir que o ponto deste versículo é que, dentro das necessidades pessoais de Paulo, embora essas necessidades sejam enormes, com Cristo ele terá tudo o que precisa para lidar com elas. Amém? Sim. Tudo que a gente precisa com Cristo, vamos conseguir realizar se estamos dentro do contexto de uma vida com Cristo também. Se estivermos com a palavra realmente guardada no nosso coração, e não só guardada, mas sermos operantes na palavra. Como é que Paulo usava esse termo tudo? Podemos ver aqui. Para ajudar a entender, Paulo, como os autores e oradores modernos, às vezes usava o adjetivo tudo para se referir à maior parte ou à maioria de uma categoria, sem necessariamente se referir a algo em sua totalidade. Podemos ver em alguns versículos. E na passagem lá de 1 Coríntios 9, 22, o apóstolo Paulo diz assim: fiz-me tudo para com todos, com o fim de
por todos os modos, salvar alguns. Paulo não quis dizer que havia se tornado absolutamente tudo para com toda a humanidade. O ponto dele foi que ele se esforçou, negando seus próprios interesses e tendências, para influenciar todos aqueles com que ele teve contato e oportunidade, aqueles que estavam junto dele, que estavam participando das assembleias lá nas reuniões, e ele chamava aquilo todo, não toda a humanidade. E de forma parecida também lá em Colossenses 1:28, Paulo afirmou: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui Paulo não quis dizer que ensinava literalmente a todos os homens existentes na terra, nem que aquilo que ele ensinava fosse toda a sabedoria que existia. Amém? Ou toda a sabedoria de Deus, que é impossível ele ter toda a sabedoria. O ponto dele, novamente, se restringia àqueles dentro do raio de alcance dele, aqueles que estavam próximos, recebendo a mensagem. Todos eram aqueles. Amém? E a sabedoria também necessária e suficiente para a plena vida em Cristo. A sabedoria que ele estava recebendo era aquela sabedoria necessária, não era toda a sabedoria. Dessa forma também, em Filipenses 2:21, ao dizer: pois todos eles buscam o que é seu próprio, não que Cristo, não é Cristo Jesus. Repetindo, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é Cristo Jesus. Paulo não estava se referindo à totalidade da raça humana, novamente, nem a toda a cidade de Roma, onde ele se encontrava quando ele escrevia a carta aos Filipenses. Ele estava se referindo a muitos outros que não se preocupavam com seus interesses da forma como Timóteo havia feito. Amém? Mas presumindo que Paulo contraria entre aqueles em que confiava pessoas como Epafrodito, que está lá no capítulo 4, verso 18, e os da casa de César, capítulo 4 também, no verso 22. Portanto, ele não estava relegando nem a raça como um todo, nem toda a população de Roma ao grupo dos que buscam o que é o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Ele quis dizer que muitos eram assim, porém Timóteo era diferente, Epafrodito e os outros mais. De igual modo, ao dizer lá na mensagem, a principal que a gente está vendo hoje, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo não quis dizer tudo no sentido absoluto. O que ele quis dizer era que todas as coisas que haviam passado, que necessitavam de poder para enfrentá-las, como a pobreza, a fome, a escassez e as necessidades. E Cristo supria todas essas. Ele dava força que ele precisava. E nesse sentido, Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Pelo que havia passado, Paulo tinha confiança e quis passar esta mesma confiança a todos os cristãos de Filipos, de que Cristo havia de suprir toda a força que ele precisava,
seja qual fosse a situação que estivesse passando. Ele mesmo estava preso em Roma. O próprio Paulo, como disse, estava em Roma, mas ele estava preso, ele estava sofrendo. É por isso que ele encoraja os cristãos em Filipos com as palavras. E o mesmo Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Verso 19 do capítulo 4. Então, essa passagem está nos mostrando que o todo, tudo que Paulo está falando, não era exatamente tudo. Era o que ele necessitava para ultrapassar aquela barreira, aquela luta, aquela situação que estava acontecendo com ele naquela hora. Ele tinha condições de suportar, como ele suportou as cadeias, como ele suportou as pisas que ele levou, que ele foi muitas vezes apedrejado também. Cristo ajudou ele a suportar, a ultrapassar todas essas situações com a força, com a esperança. Amém? É um equívoco pensar que do ponto de Paulo é que com Cristo ele pode alcançar grandes realizações e conquista. Paulo, embora falando das coisas que fazia por conta própria, ele descartou a importância das grandes realizações pessoais. No capítulo 3, o verso 4 e 8, Paulo relembrou suas grandes conquistas em nome do zelo religioso. Daí ele mostrou como o simples conhecer e comunhão com Cristo era muito superior a todas as coisas. No verso 8 e 10 do capítulo 3, dificilmente Paulo agora estaria chamando a atenção de Cristo em Filipos para a ideia de realizar grandes coisas mesmo com Cristo. Mesmo com Cristo. O ponto de Paulo é assegurar aos irmãos de que na abundância ou na adversidade, Cristo os faria fortes o suficiente para lidar com qualquer situação e permanecendo fiéis a Ele. Então é esse o perigo da interpretação errada do versículo. Existe pelo menos um perigo de que uma interpretação demasiadamente genérica deste versículo, crentes podem ficar frustrados ou duvidando das promessas de Deus. Está entendendo? Como eles entendem que Ele pode todas as coisas, e esse todo ou todas está dizendo tudo basicamente, aí eles vão ficar frustrados e não conseguir, e vão ficar descrentes das coisas de Cristo. Os cristãos que frequentemente anunciam tudo posso naquele que me fortalece, para assegurar a outro ou a ele mesmo que podem ser bem-sucedidos em empreendimentos para quais eles podem ou não ser qualificados. Fracassando, subsequente os deixam transtornados com Deus, como se ele tivesse quebrado uma promessa. Aí. E tudo posso naquele que me fortalece significa que posso realizar qualquer obra ou feito, desde que seja algo que Deus teoricamente ia querer. Então haverá uma frustração, pois nem sempre Deus de fato faz tudo o que pode. Deus pode todas as coisas, mas nem sempre Ele está querendo fazer aquilo que você está pedindo, ou aquilo que você está desejando, ou aquilo que você está fazendo. Ele não está com você naquele negócio. É mais fácil dizer. Ele não está com você naquela empreitada. Ele não está com você naquele caminho. Porque aquele caminho não foi escolhido por Ele. Aí, mas você está naquele caminho. Eu posso, eu consigo, eu faço. E você acaba sendo frustrado.
porque acreditou numa palavra que você estava interpretando errado, que você entendeu errado ou lhe ensinaram errado. Por isso esse perigo de interpretação. Paulo, um homem de fé sincera e poderosa, foi negado algo bom e desejável que impediu ao Senhor uma cura. Você lembra? Paulo, ele pedia a Deus para ser curado. E Deus disse para ele que a sua graça bastava. Paulo, minha graça te basta. E disse para ele se fortalecer naquela batalha, naquela empreitada, que ele se fortalecesse. Em 2 Coríntios 12, 8 e 9, vimos que, apesar de toda a sua fé e amor ao Senhor, Paulo não recebeu o que queria. Tudo posso naquele que me fortalece, sim, se for a vontade de Deus. Tem que ser a vontade de Deus. Paulo tinha um dom de cura e curou muitas pessoas, chegando a curar todos numa ilha inteira. Está lá em Atos 28, 7 e 9. Mas houve a ocasião em que Paulo não pôde curar um discípulo mais próximo, como Trófimo, lá em 2 Timóteo 4:20. Tudo posso naquele que me fortalece, sim, dentro dos limites que Deus estabelece e permite. Haverá ocasiões em que vamos querer fazer coisas boas, até coisas para Deus, mas não conseguimos, porque não era a vontade de Deus naquele momento, não era a vontade de Deus. E ou naquela situação, ou para aquela pessoa que você estava querendo fazer. Concluímos que, do ponto de vista de Paulo em Filipenses 4:13, quanto àquilo que ele pode fazer, se refere à força para enfrentar, a força para suportar as situações em que a vida traz a ele, especificamente no sentido das necessidades pessoais, porque ele falou das necessidades: fome, frio, não é isso? Mas a ênfase não está nele só, e sim naquele que lhe dá esta força. Lembre-se disso, a ênfase não está no seu poder, mas no poder de Cristo, que faz você suportar, que faz você enfrentar, que faz você vencer. Cristo Jesus, o versículo pode ser dividido em duas partes. Tudo posso, e naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O mundo declara o orgulho e a confiança. Tudo posso. Tudo posso, orgulho e confiança. E pronto. Esquece que Cristo é aquele que me fortalece. Cristo corrige humildemente. Cristo corrige com humildade temperada pela fé em Jesus. Sei que enfrentareis muitas dificuldades nesta vida e que sozinho seria derrubado, mas com a força de Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É assim, meu irmão. Só com Cristo conseguimos vitória. Só com Cristo conseguimos suportar. Só com Cristo conseguimos força. Hoje em dia os cristãos ainda enfrentam as incertezas do desemprego, o medo da violência, da doença. É preciso assegurar-os que com Cristo podemos lidar com qualquer situação, é certo. Não importa qual seja a adversidade. Podemos confiar em Deus e de que nele nos dará a força que precisamos. Basta caminharmos junto dele. Basta ele estar junto do caminho que a gente está indo. Porque também se você pegar um caminho que não é o caminho que ele quer, ele não vai estar junto de você.
Ele está no contexto todo da onipresença, ele está em todo lugar, ele está ali ouvindo, mas ele não é o caminho, não for o caminho que ele quer. Amém? E tudo que podemos fazer, o que é que podemos fazer? Alguns ainda querem saber, o homem pode fazer tudo o que ele precisa fazer? Até isso, na verdade, é relativo. O homem às vezes pensa que precisa fazer algo, tenta fazer e se frustra quando não consegue. Ele declara que Deus não existe, ou reclama que Deus não ouviu as suas orações. Mas Deus muitas vezes sabe que há uma grande diferença entre o que o homem pensa que precisa e o que realmente precisa. Quando eu era jovem, namorei uma moça e pensei que precisava casar com ela. Amém? Não deu certo. Eu acabei esperando quase mais alguns tempos para casar com outro. Isso é um exemplo. Hoje sei que Deus deu o que era certo para mim. Sei que Deus me deu uma mulher verdadeira. Eu pensava que era aquela. Aguardei, coloquei todas as minhas forças, tudo que eu queria, meu coração, mas me frustrei. Mas Deus me deu outra. Deus me providenciou, porque eu confiei nele. Ele providenciou a varoa certa. A minha ajudadora, que até hoje está comigo, já faz 32 anos de casado. Amém? E onde eu tenho 3 lindos filhos, 2 homens e uma menina, já tão grande também. E eu sou feliz. E ele vem me possibilitando dentro das situações da vida, como a gente está passando essa situação de difícil agora, que eu não aguento mais falar de coronavírus, de quarentena, de estar preso em casa. Mas eu e minha esposa estamos aqui, ó. E com meu filho que não é casado, estamos aqui em casa, passando pelas situações, e Deus está providenciando dia após dia, de glória em glória, nos dando força. Agora a gente está aqui junto dele. Ele é o convidado especial na minha casa. Todo dia tem oração, todo dia tem louvor. Todo dia existe um relacionamento com Deus. A gente não está caminhando verdadeiramente porque a gente não está saindo de casa. Mas a gente está caminhando para o céu. Cada dia que passa a gente deu um passo no caminho desse grande deserto para chegar na cidade maravilhosa de Jerusalém Celestial. É isso que Deus está querendo de você, meu amado. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você estando no caminho certo, você deixando ele lhe dirigir. Ele está, como diz, no leme do barco. Deixar você seguir o vento do Espírito. Você não vai comandar o vento. Você apenas tem que acreditar e entregar. Por isso eu gosto muito do verso do Salmo 37, verso 5. Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Ou é assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus quer fazer a obra na tua casa. Deus quer fazer a obra na tua família. Você vai poder fazer, realizar aquilo que o coração de Deus, alinhado com o teu coração, vão saber conquistar. Porque se for da vontade de Deus, a promessa de Deus vai ser realizada. Não fique inventando promessa que Deus prometeu sem Deus ter prometido. Isso a gente só vai saber que Deus prometeu, amado, é se você andar com Ele, você ter uma verdadeira intimidade com Ele.
Se você tem essa verdadeira intimidade com Ele, você só vai saber qual é a vontade dEle. E essa vontade dEle é a que lhe completa para você ser feliz. Aí você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Porque vai vir as situações na vida e você vai ultrapassar com felicidade. Vai ultrapassar sem dificuldades. Você vai conseguir vencer cada obstáculo, cada barreira. Porque você está com o Senhor Jesus. Você pode até olhar assim e dizer, é uma terra de gigantes. Como é que eu vou conquistar essa terra de gigantes? Aí você lembra de Caleb e Josué. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E se eu estiver andando com Ele, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Você vai ser vitorioso no Senhor Jesus. Então, use a palavra de Deus corretamente. Não pense que você, só por estampar um verso, tudo posso naquele que me fortalece, você vai ser vitorioso em tudo. Não funciona desse jeito. Tem muitas outras coisas para que você seja realmente vitorioso. A primeira dela é estar com o Senhor Jesus guardado no coração. A palavra do Senhor Jesus guardada no coração. Você está caminhando com Ele, junto dEle. Você ter Ele como prioridade na vida. Que tudo mais Ele fará. Por isso é outra palavra, outro verso muito lindo que Jesus Cristo busca o meu reino e a verdade. E o mais Ele vai fazer. Amém? Deus abençoe a tua vida. Primeiramente, busque o meu reino e a minha justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. É assim o verso. Deus abençoe imensamente a tua vida. Deus abençoe Rachekandarasúria, Ramachúria Namastê. Deus é poderoso para fazer. Deus vai fazer milagres, meu amado. Deus está pronto, está com braços abertos para fazer aquilo que Ele prometeu para a tua vida. Aprende a ouvir a Deus. Aprende a escutar a voz do Senhor. Aprende a andar com o Senhor. Aprende a colocar Deus como prioridade na tua casa, na tua vida, na tua família. É ensinar as pessoas a temer o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Amém.